Meu nome é Márcio Burgarelli e falar um pouquinho sobre o porquê desses pensamentos reentrantes, pensamentos intrusivos, que teimam em ficar no seu cérebro, teimam em ficar na sua mente em relação ao ex-namorado ou a ex-namorada, esposo, não importa, a partir do momento que você rompeu um relacionamento. E quando nós rompemos um relacionamento, algumas pessoas não conseguem desligar, ficam às vezes dias, semanas, meses, até anos, pensando repetitivamente na pessoa, como se ela fosse assim, o amor da vida dela, apesar da relação ter sido extremamente abusiva em muitos casos. Houve o rompimento por um motivo, e mesmo assim a gente fica pensando, bom, o cérebro, gente, o cérebro é muito interessante. Nós podemos dividir o cérebro em dois cérebros. Vamos pensar assim: um cérebro reptiliano, um cérebro Neandertal, né? Que nós chamamos de paleocérebro, que ele é feito pelo tronco e pelo cerebelo, principalmente pela ponte, pelo tronco ali. É o mesmo cérebro que nós tínhamos no início da nossa evolução de espécie, né, que os animais tinham. Só posteriormente que veio o neocórtex, que é um neocérebro, que é um cérebro novo, que é esse que nós conhecemos, né, que veio para agregar a esse cérebro antigo. Então nós temos dois cérebros. Um antigo, que foi pautado durante toda a nossa evolução pelo medo da fome, pelo medo de ser morto, pelo medo do frio, pelo medo da falta do fogo e etc. E o neocórtex, que hoje fala pra gente que nós temos carro, nós temos casa, nós temos evolução e não existe possibilidade de fome, etc, porque existe o supermercado, eu não preciso sair caçando. Então temos dois cérebros aí, um bem antigo e um... Esses dois, às vezes, eles não conseguem conversar um com o outro, né? Nós temos uma região no cérebro que é a região hipocampal, a amígdala, inclusive, que está relacionado com a memória de sentimentos, principalmente memória de sentimentos ruins. E a atividade dessas regiões, quando você está apaixonado, você ama as pessoas, tá aí todo... A atividade cerebral é menor se você dosar nessa região, mas quando está sentindo dor, da separação, o ódio, você está querendo matar o seu ex, a atividade cerebral nessa região é bem alta, né? Então, assim, vamos pensar um pouco em algumas regiões cerebrais. A ínsula medial, o córtex cingulado anterior, que está relacionado, o núcleo caudado, o putamen, estão relacionados com a sensação de prazer, pelo amor. Então, se você pega uma pessoa apaixonada, vai lá e leva para fazer um exame de neuroimagem, a atividade cerebral naquelas áreas estão bem tensas, né? Já o giro cingulado, o giro cingulado posterior e a amígdala posterior, elas estão relacionadas com a dor e memórias desagradáveis, que são ativadas quando você termina. E os outros são ativados quando você está começando um grande namoro. Eu falei, por quê? Então, se o cérebro ele tem essas ativações, etc., não existe algo que eu possa fazer, controlar, não. Nem o cérebro se entende, eu acredito em alguns momentos. Ele é tão complexo e ao mesmo tempo tão simples na sua formação que, assim, ele se confunde, ele dá tilt, ele entra em parafuso de vez em quando. E nós temos que entender isso. Quando você está apaixonado, você faz projetos com a pessoa com quem você está apaixonada. Você faz projeto de vida, família,
filhos, vou crescer, construir uma empresa, vou ficar bem, vou ser feliz. Quer dizer, você joga uma quantidade enorme de expectativas, esse cérebro capta em nível de neurotransmissores, então a noradrenalina, a acetilcolina, a dopamina, a serotonina, todos ficam ali, afoitos com aquele momento seu. E de repente você tem um rompimento súbito e agudo do relacionamento, quer dizer, vem a dor súbita, o cérebro assusta, fala, e agora? Então, para que ele não sofra tanto, ele começa a desenvolver uma coisa muito interessante. Ele começa a fazer uma interpretação equivocada da realidade externa. Então, porque nós temos a realidade externa, a nossa realidade interna, os nossos pensamentos, sentimentos e etc. Né? Quando ocorre uma cisão entre a realidade externa e a realidade interna, o cérebro começa a interpretar de uma forma equivocada ou distorcida para não sofrer. Nós chamamos de delírios. Então, o rompimento traz um delírio. É uma interpretação equivocada daquilo que você tem consciência de que não é bom para você. Mas você, de uma certa forma, quer aquilo, porque você tem consciência, quer dizer, você pensa e sabe que não é bom para você, mas você quer e pensa que vai ser bom para você se voltar. Isso é um delírio. Então, os delírios trazem pensamentos reentrantes, invasivos, intrusivos. Você está em casa, você está pensando na pessoa, você deita, está pensando na pessoa, você acorda. Isso é uma doença. Então, por que eu estou tentando dizer para vocês? O cérebro, para não sofrer, ele faz uma cisão da realidade externa e interna. Todo mundo faz isso. Uns muito rápido, outros demoram mais. Ele começa a transformar o que é ruim e dentro dele, para ele acreditar que não é tão ruim, numa tentativa de não sofrer tanto. E como ocorre uma alteração muito abrupta nessas regiões cerebrais, que eu falei para vocês, principalmente em relação aos neurônios de recompensa, nessas regiões amigdalianos e etc., o que vai acontecer? Nós começamos a ter um receptor que começa a receber informações de uma substância que nós chamamos de dopamina, de serotonina, né? Serotonina, dopamina e etc. E que vai acabar ocorrendo as interpretações erradas e equivocadas. O principal neurotransmissor seria a dopamina. Interessante, a dopamina vai estar alterada nessas pacientes. E os esquizofrênicos que deliram, que têm alucinações e que usam antipsicóticos para melhorar, os antipsicóticos fazem o quê? Bloqueiam os receptores de dopamina. E as dopaminas estão alteradas nas pessoas que acabam de passar por um trauma de separação. Então é um delírio. Se você não tratar, em alguns casos, está indicado o uso de tratamento químico, dar remédio mesmo. Os terapeutas não gostam muito, o pessoal da psicologia acha que tudo passa com a terapia, mas vai passar sem, com e apesar da terapia, sem, com e apesar do remédio. Porque passa. Isso se chama síndrome de abstinência. Quando você mexe na dopamina e etc., são os receptores que a cocaína, que a glicose, né, que os carboidratos, a maconha não, a cocaína, o LSD, papapá, todos esses alucinógenos, esses alucinógenos agem, o que vai acontecer? Eles agem aí, bem exatamente no mesmo lugar aonde está ocorrendo as alterações neurológicas do rompimento de uma relação.
Você está numa síndrome de abstinência. Você já viu uma pessoa drogada que é viciado em anfetamina, é viciado em cocaína, em crack? Você já viu uma pessoa parar de uma vez, o tanto que ela sofre, o tanto que ela fica pensando, eu tenho que usar, eu vou usar, eu quero usar? É a mesma coisa. É um vício. Aí você fala assim, mas se é tão ruim, por que eu sou viciado? Aí que vem uma história da terapia, aí que vem uma coisa interessante. Essa é a parte física. Nós temos ali receptores de dopamina, receptores dopaminérgicos, a dopamina está alterada, existe um processo delirante de delírio, né? Um rompimento da verdade externo e interno. Então todos esses processos passam por você, ok? E do ponto de vista psicológico? Por que eu me viciei naquela pessoa então? Se ela era tão ruim para mim? Porque geralmente a gente vicia nas coisas boas. Mas por que eu me viciei nas coisas tão ruins? Olha que interessante. Quando nós começamos a quando nós vivemos situações ruins na vida e aprendemos que o amor, ele representa, tem uma representatividade de dor. Vamos dar um exemplo. Pai e mãe brigando, você criancinha. Pai e mãe brigando, você sente dor. Você fica com medo deles se separarem. Você não recebe amor do pai, você não recebe amor da mãe. Você sente dor novamente. Aí de repente o pai te dá um pouquinho de amor, mas depois tira. A mãe dá um pouquinho de amor e também tira. Como que você começa a crescer interpretando isso? O amor se dá um pouco, mas vem a dor. O amor um pouco, vem a dor. A dor faz parte do amor para você. Famílias totalmente desestruturadas ensinam os filhos a amarem de uma forma doentia. Muitas vezes a dor é uma representação de amor para eles. É o que nós chamamos de amor invertido, amor doentio. Tem pessoas que só sabem amar sofrendo. Por isso nós não podemos criticar essas mulheres que se relacionam com homens que as agridem. E aí elas voltam, agridem, porque esse é o tipo de amor que elas aprenderam na infância. Elas não sabem outro tipo de amor. Para elas aquilo é amor. Nós não vamos falar em doença, vamos falar de distorção de amor. Certo? Então, aquilo vai ativar neurônios na relação de prazer e desprazer, de recompensa ou não. Então os neurônios recebem as informações de recompensa. Então traz prazer aqueles 5 segundinhos de amor que ela recebe. E os relacionamentos abusivos são bem isso. A pessoa fala, vamos dar um exemplo de um homem que trai a mulher. Ele trai a mulher, ela sente dor, mágoa, ele vem, faz carinho, chora, fala que realmente vai amá-la como sempre amou e etc. Aquele é o amor que ela recebe, aquilo dá prazer para ela. Aí de repente ele vai lá e trai novamente, ou bate novamente, ou desqualifica novamente. Aí ela sofre, depois ela recebe o carinho. Só isso é que mantém ela nessa ambivalência. Os relacionamentos ambivalentes são relacionamentos que levam a uma espécie de loucura. A pessoa não sabe para onde vai. Então ela fica dependente dessa ambivalência. E quando separa, não consegue sair disso. Os pensamentos continuam. Daí vem a armadilha. Como ela só sabe de se relacionar com esse tipo de pessoa que dá esse tipo de amor, para se livrar desses pensamentos do ex, ela arruma um idêntico, que vai destruir ela do mesmo jeito. Mas no começo vai dar tudo, vai dar um prazer enorme para ela durante 6 meses. Ele vai ser tudo que ele nunca foi para ela, na vida. 6 meses depois ele torna-se a ser o que ele é. E destrói ela, novamente ela na mesma armadilha. Amor, dor, dor, amor. Vai indo. É uma repetição. Portanto, tratar esses pensamentos ou não esquecimento do ex, sinceridade, se passou de um determinado tempo, é remédio. Você tem que tomar algum tipo de medicação para poder te ajudar.
Terapia para poder entender o tipo de amor que você aprendeu na vida. E para poder entender que você se amar é extremamente importante para você entender que a dor não é amor. Bom, existem pessoas, inclusive nessa semana eu já conversei com umas 3 ou 4 com o mesmo padrão de comportamento, que elas terminaram um relacionamento e já estão conversando com outras pessoas ou querendo se relacionar com as pessoas idênticas, só que elas ficam cegas. O amor cega, né? Elas, não, esse é diferente. Eu falei, poxa, você já tem 40 anos, tem 40 anos que você troca de um, de outro, sempre o tipo de mesmo padrão. E dessa vez vai ser diferente? Nunca vai ser igual. Se não ficar sozinho um tempo, não descobrir as causas, mudar o seu olhar sobre o amor verdadeiro, você nunca vai conseguir sair disso. Portanto, não se culpem por pensar no ex, ou pelo ex pensar, né? A criação, ela é fundamental. Nós aprendemos isso com os nossos pais. Os homens se tornam homens infantis, extremamente infantis, aí choram, ficam pensando sempre. É uma infantilidade. E as mulheres se tornam mãezonas, mães, que também é um amor infantil, ao meu ver. Querem cuidar do algoz, querem cuidar daquela criança, que é o seu ex, porque ele é importante, ele vai ser importante, ele é importante na minha vida. O que é mais importante na sua vida? Você viver uma vida de amor e de plenitude, ou viver um relacionamento falso, cheio de dor, e que vai te trazer, provavelmente, a morte dos seus sentimentos ou até a morte física. Não sei. Até mais.